Vinícius Júnior e Kylian Mbappé marcaram os dois gols na vitória de 2-0 do Real Madrid para cima da Real Sociedad, jogando fora de casa no Campeonato Espanhol. É a primeira vez que os dois jogadores balançam as redes em uma mesma partida com a camisa do Real Madrid. E os dois gols foram de pênalti. O Real Madrid não teve uma partida fácil, inclusive o técnico Carlo Ancelotti falou depois do jogo que talvez o time não tenha merecido ganhar, mas ganhou. Um jogo que começou com notícia, porque Carlo Ancelotti optou por fazer um pequeno rodízio, digamos assim, no elenco e deixou o Rodrigo no banco de reservas. Inicialmente foi com Brahim e Arda Güler no time titular, o Brahim jogando um pouquinho mais adiantado e o Arda Güler fazendo a função de meio-campista. Um Ancelotti que tinha poucos meio-campistas para esse jogo, apenas Fede Valverde, Luka Modric e Arda Güler, os três foram titulares no time do Real Madrid. O time começou jogando mais num 4-4-2 que num 4-3-3, mas mudando bastante de posição os jogadores do Real Madrid, como a gente tem acostumado. O primeiro tempo foi muito complicado para o Real Madrid, que teve dificuldade na saída de bola e muito pouca movimentação dos seus jogadores sem a bola. A Real Sociedad, inclusive, teve os melhores minutos na primeira parte, colocando duas bolas na trave no primeiro tempo. Destaque no primeiro tempo, para logo aos 23 minutos de jogo, o Ancelotti colocou o Rodrigo em campo porque o Brahim Dias sofreu uma lesão na coxa direita. Ele vai passar por mais exames neste domingo para ver o alcance da lesão, mas é o Real Madrid que ainda tem 5 jogadores no departamento médico e Brahim Dias pode ser mais um a entrar aí para a lista de lesionados do Real Madrid. O Brahim Dias se lesionou e aí o Rodrigo foi para o jogo logo aos 23 minutos ainda da primeira parte. O Real Madrid terminou o primeiro tempo com duas bolas na trave para a Real Sociedad e não conseguindo gerar muitas ocasiões ofensivas, com muitos problemas para conseguir chegar ao gol. Na segunda parte, logo aos 20 segundos, mais uma bola na trave para a Real Sociedad, mas aí o Real Madrid acordou e, como costuma fazer, faz sempre segundas partes melhores do que primeiras partes em seus jogos e melhorou um pouquinho no segundo tempo com Kylian Mbappé sendo o jogador mais destacado da partida. Inclusive ele foi eleito o melhor em campo, mas vimos um Mbappé mais associativo com os seus companheiros de time, um Mbappé se movimentando muito em campo e fazendo as melhores jogadas, criando o máximo de perigo para o seu rival. Então, um bom jogo de Mbappé dentro de um jogo nada bom do Real Madrid, que continua com problemas defensivos, problema para organização e criação de jogadas e também problemas para criar constante perigo ao seu rival, uma característica desse time de Carlo Ancelotti. Na segunda parte, chegaram os dois gols do Real Madrid. O primeiro aos 57 minutos, o Arda Güler chuta uma bola que bate na mão do rival, o árbitro marca o pênalti, um pênalti claro, porque o jogador da Real Sociedad praticamente faz uma defesa dentro da área. E aí aquela dúvida que a gente tem sempre nos jogos do Real Madrid, quem vai bater os pênaltis? O técnico Carlo Ancelotti já deixou muito claro que essa decisão está na mão de dois jogadores, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Serão os dois batedores do Real Madrid e são eles, dentro do jogo, que vão definir quem bate os pênaltis. A gente já vinha de 2 jogos consecutivos com pênaltis para o Real Madrid. O Vinícius tinha batido o primeiro, convertido. O Mbappé tinha batido o segundo, convertido. E o terceiro, o primeiro desse jogo contra a Real Sociedad, foi Vinícius Júnior, que bateu e converteu. São 5 pênaltis que o Vinícius cobrou com o Real Madrid nesse ano de 2024 e ele converteu os 5. O Vinícius Júnior comemorou o gol fazendo um gesto de silêncio e apontando para o escudo do Real Madrid. O Vinícius, que chegou aos 2 gols nessa temporada com o Real Madrid, ele também tem 2 assistências, tudo isso em 6 partidas, os 2 gols de pênalti do Vinícius Júnior. Isso foi aos 57 minutos e aos 75, pouquinho mais de 10 minutos depois, 20 minutos depois, quem sofre o pênalti, no caso, é o Vinícius Júnior, que sofre um pisão dentro da área, um pênalti bastante polêmico, porque o árbitro não viu o pisão dentro da área, o VAR chama e dá o pênalti. É um pênalti que a imprensa da Espanha está levantando muitas especulações em relação à polêmica, porque é um pênalti que nem todo árbitro marca e nem sempre o VAR chama.
O árbitro marcou, na câmera lenta dá para ver o pisão do jogador da Real Sociedad no Vinícius Júnior dentro da área, o VAR chamou e o árbitro marcou o pênalti. Esse segundo pênalti para o Real Madrid, quem vai cobrar é Kylian Mbappé. O Mbappé cobra e converte. E aí, na hora de comemorar o gol, ele aponta para o Vinícius Júnior faz a tradicional celebração de Kylian Mbappé e os dois comemoram o segundo gol do Real Madrid de forma conjunta. Os últimos 5 gols marcados pelo Real Madrid nos últimos 3 jogos foram todos de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. O Mbappé chegou aos 4 gols em 6 partidas, com o Real Madrid 2 gols dele foram marcados de pênalti. 3 jogos consecutivos que o Real Madrid tem pênaltis a favor. Vinícius marcou o primeiro, o segundo foi Mbappé que converteu e nesse terceiro jogo os 2 gols de pênalti, um de Vinícius e um de Kylian Mbappé, os 2 convertidos. Um Real Madrid que de novo deixa muitas dúvidas em relação ao jogo, mas pelo menos consegue vencer a primeira partida fora de casa. A Real Sociedad não fez um jogo ruim, bem pelo contrário, fez um bom jogo. É um time que, assim como o Real Madrid, tem muitos desfalques por lesão nessa temporada, mas as oportunidades que teve contra o Real Madrid não conseguiu converter e acabou sofrendo esses 2 gols de pênalti. Primeira vitória do Real Madrid fora de casa no Campeonato Espanhol, uma vitória importante porque o time segue sem perder, agora são 3 vitórias e 2 empates, 11 pontos somados. O Barcelona, que entra em campo neste domingo, tem 12. Se vencer, vai continuar com os 4 pontos de vantagem sobre o Real Madrid na tabela de classificação. Mas, como disse Carlo Ancelotti, o mais importante para o Real Madrid era vencer. Já são 37 jogos consecutivos que o Real Madrid não perde no Campeonato Espanhol. E Ancelotti está muito próximo de bater recordes de treinadores que tiveram a maior quantidade de jogos de forma consecutiva no Campeonato Espanhol sem sofrer gols. O técnico italiano falou depois do jogo, disse que a lesão de Brahim vai ser... ele vai passar por exames no domingo para ver o alcance da lesão, mas é um problema na coxa. Militão, que ficou sentindo durante a partida, está bem e deve ir para o jogo da Liga dos Campeões. E vamos ver quem é que o Ancelotti recupera para o jogo da Champions. Bellingham e Tchouaméni treinaram com o grupo nos últimos dias, mas ficaram fora desse jogo contra a Real Sociedad. Talvez sejam os reforços para a partida de terça-feira, estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Stuttgart no estádio Santiago Bernabéu. Um Real Madrid que ainda está longe do seu 100%, mas que até agora na temporada não perdeu nenhum jogo e consegue ir vencendo as suas partidas e somando pontos no Campeonato Espanhol, mas claro que uma vitória na Champions dentro do Bernabéu vai ser uma pressão muito grande para o time conseguir iniciar essa nova Liga dos Campeões vencendo a sua partida de terça-feira.